uma frase, que eu não vou lembrar a frase agora, mas assim, que fala que o cliente que paga menos é sempre o refém da própria solução, alguma coisa assim. Uhum. Porque sempre vai ter alguém que fazendo mais barato uma solução pior do que você e o cliente acredita. Uhum. Fala aí, arquiteto Júlio na área. Fala, engenheiro Nicole na área. E começamos mais um ICTech. Aquele podcast sobre tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Então bora lá, Nicole. Nicole, hoje eu trouxe a braba. Eu trouxe a Cleia para falar bastante sobre compatibilização, coordenação de projetos digitais. Bem-vinda, Cléia. Obrigada. Então, eu sou a Cleia, eu sou arquiteta, desenhista industrial com pós-graduação em engenharia de produção para construção civil. Tenho escritório há mais de 20 anos, que é o Mega Office Escritório de Projetos de Arquitetura. A gente atua na área de coordenação, gerenciamento e, mais fortemente, em compatibilização de projetos. Legal, Cleia. Acho que primeiro ali para passar para o público, como que você caiu nesse mundo da arquitetura? Eu sempre falo que o pessoal, às vezes, acabou caindo de uma maneira natural ali, tinha algumas aptidões, tudo. E ainda mais quando a gente fala de compatibilização de projetos, né? A gente entende que deve ter uma trajetória e você foi vendo oportunidades e falou, cara, vou me especializar, procurei um nicho de mercado. Acho que conta um pouquinho, pessoal, da sua história. Eu, na verdade, assim, sempre tive habilidade gostei de desenho, gostava de arquitetura, de ver paisagens, de urbanismo, tudo isso. Fiz a faculdade uni com desenho industrial, me formei e fui trabalhar em escritórios de arquitetura. Só que uma coisa que sempre permeou a minha vida profissional, pessoal, foi a curiosidade. Então, eu trabalhei em escritórios de arquitetura e falei, como será o outro lado? E fui procurar construtora. Eu quis ver como que era a obra. Aí eu fui gerente de projetos de grandes construtoras e fui pegando, entrou na veia, gostei de obra. Trabalhei em grandes obras de São Paulo, durante uma boa parte, todos os projetos da Marginal Pinheiros, eu estava envolvida de alguma maneira. E fui vendo aquela distância, na verdade, que existia entre o projeto e a obra. Os problemas que a gente tinha em projeto. E aí eu falei, nossa, tem um delay aqui entre o que acontece no papel e o que tem que acontecer na obra. E foi aí que eu enveredei pela parte da compatibilização e da coordenação, para tentar, vamos dizer, minimizar isso que a gente vê de problema aí de obra. Eu fiquei curiosa nesse sentido, quando você falou de compatibilização e coordenação. Quais foram os principais, as coisas que principalmente te levaram à compatibilização e à coordenação? Você se focar nesse sentido. Esse caminho que você falou que você saiu do projeto e viu a diferença entre eles, mas houve alguma outra questão que te trouxe? Porque às vezes, por exemplo, a gente como arquiteto pensa que nós somos muito artistas, ou a gente vê na faculdade estudante, né, pensando que a gente só faz coisa bonita, né, desenho bonito, ou um ambiente interior bonito. Eu recebo muito essas... então você só faz quartos legais, casas bonitas. E quando a gente trabalha com essa parte de coordenação, ela vai meio que contra tudo isso, de uma certa maneira, mas a favor também. E eu queria que você explicasse como essa parte do desenho, da parte artística da arquitetura, acabou virando uma coisa mais analítica dentro da coordenação e compatibilização. Então, eu acho que tem um pouco a ver com a minha curiosidade. Eu gosto de aprender a fazer isso na minha vida pessoal também. Eu gosto de tentar cozinhar, costurar, eu ando de moto, eu pinto parede, sabe assim? Então, a curiosidade está no meu sangue. E eu falei, não, eu quero ir para a obra. E a obra me encantou, por causa da solução. Porque, assim, o que eu comecei a ver é que o projeto, o que acontece? Muitos arquitetos, e isso eu falava dentro do meu escritório para minha equipe, o projeto em 2D, vamos dizer assim, o papel, por mais que seja feito em BIM ou não, enfim, o projeto em si não é o resultado final. O resultado final é sempre a obra. Né? Então, existia uma distância entre o que o arquiteto quer e o que pode ser feito. Sim. E aí, essa distância eu quis fazer acontecer.
Então eu comecei a querer entrar nesse nicho. Vamos coordenar para fazer dar certo aquilo que o arquiteto sonhou. E eu sonho junto, eu faço acontecer. E aí vai a compatibilização junto, é fundamental. Sim, a realização, né? Eu acho que entre alguns pontos ali, peguei alguns insights só nesse comecinho, que foi o seguinte. Primeiro, claro, ela se conhecer, saber que ela é curiosa. Acho que isso é um ponto. Você se conhecer te traz habilidades para você falar, cara, eu falo isso para todo mundo aqui que trabalha comigo. Você tem que ser intenso, você tem que ser muito bom em alguma coisa. Você não pode ser mediano nas outras coisas. Então, você saber que você já era curiosa, você já tinha ali... E uma parte que eu peguei, a parte do processo de desenho industrial... Faz muita diferença, porque isso define o perfil dela também. Porque se ela gostou daquilo, ela foi até o fim do curso, e ainda levou com a arquitetura, provavelmente ela gostava de executivo, provavelmente ela gostava de detalhe. Então, quando ela vai para a obra, é entender também, né, que a gente sabe que foi uma apresentação, Cleia, que você fez aqui, que não é, acho que é importante falar isso pro público, não é de um dia pro outro, né? Não é que assim, fiz projeto 6 meses, oba, agora eu vou para a obra, fico 6 meses e, putz, agora eu vou abrir um escritório de compatibilização, né? Porque eu acho que é explicar, claro, teve uma introdução, mas também acredito que você deve ter ficado anos ali trabalhando com o projeto e anos trabalhando com obra, para a galera não achar que entendi o resultado, o caminho ali, só que ele não entende a duração daquilo. Não, eu fiquei realmente anos, desde estagiária dentro do escritório de arquitetura, eu passei por uns 2 ou 3. Um fazia só casa em Alphaville, o outro fazia prédios mais residenciais de alto padrão, o outro fazia diversas coisas, tal. E quando eu fui para a construtora, fui gerente de projetos da Método Engenharia, que eram projetos diferenciados. Inclusive, eu coordenei na época um projeto que teve em São Paulo com um design italiano chamado Gaetano Petti, que faleceu faz pouco tempo. Que cada andar era de um arquiteto diferente, foram sorteados. Então, assim, um andar era Eduardo Longo, o outro era Königsberg Vanucci, o outro era Bratic, o outro era Loeb, era só fera. E foi muito legal. Foi um negócio assim, foi quase defender uma tese, entendeu? Então, assim, eu sempre tive a oportunidade de também desenvolver a minha parte de desenvolvimento mesmo de arquitetura. E eu fiquei na Método, acho que uns 8 ou 10 anos, trabalhando e indo para a obra e vendo o que estava acontecendo. Depois eu saí de lá, quando eu saí de lá, eu fui gerente de projetos da Rotif, que é uma grande construtora também. Acompanhei a obra da Audi no Sul, fiquei 8, não vai fazer conta, hein? Fiquei uns 8 anos lá também, enfim, e com grandes obras, e o Bank Boston na época, que depois virou Nestlé na Berrini. Fomos para Chicago para fazer reunião com o Skidmore, que eram os arquitetos da época, e detalhe, o arquiteto vinha para o Brasil, não falava com ninguém aqui, queria o detalhe do encontro do granito e não sei o quê. Então, assim, eram sempre projetos muito instigantes. E aí eu abri meu escritório. Então, quer dizer, nessa esteira de grandes projetos. E no meu escritório, eu continuo trabalhando com projetos importantes e grandes e bastante desafiadores nessa parte de compatibilização. Eu acho que um ponto também muito importante para trazer aqui, que eu acho que eu me identifico também quando eu abri minha empresa, é assim, eu falo, pessoal, o melhor momento que você tem para se desenvolver quando você trabalha para os outros. Porque quando você trabalha para você, não sobra tempo para você fazer outras coisas, não é verdade? É verdade. Então eu falo, você está estudando, enquanto você é estagiário, enquanto você é arquiteto ou engenheiro, te sobra um certo tempo, que você pode fazer um MBA, você pode fazer um curso livre de extensão. Quando você trabalha para você, você pensa, cara, eu não posso falhar, eu vou trabalhar 15, 18 horas. Né? Então, assim, a cobrança ela é maior. Só que aí você deixa, por um lado, às vezes, de aprender. Você vai aprender no trabalho, né? Mas eu acho que esse é um ponto importante para explicar. Por isso que eu pedi para ela falar da jornada. Para o pessoal entender que, eu vejo isso com os meus colegas que se formaram junto e já foram abrir escritório. Porque quando você é muito jovem, você pula uma etapa. Ou, por exemplo, que é uma opinião minha também, a pessoa termina a graduação e vai fazer mestrado, um exemplo. Então, quando eu entendo que, poxa, você precisa gerar um pouco de corpo, você precisa... Conhecimento e estudar sempre é importante. Sim. Mas, cara, para você ensinar, eu acho que você tem que aprender muito, você tem que errar muito. E aí a gente tá falando de horas e horas e horas de experiência, né? E não pode parar de perguntar. Não por exemplo, para essa parte de coordenação e compatibilização, a curiosidade, o porquê. Eu sempre falei isso no meu escritório, você não pode aceitar prato pronto. Então, eu falava para os meus coordenadores,
Eu não admito, por exemplo, que um arquiteto chegue para mim e fale que eu não entendo de fundação. Oi? Não, pergunta, liga para o projetista, pesquisa na internet, saiba quais são as opções que dá para fazer ou não. Você tem que analisar um projeto, você tem que saber se tem outra opção. Você tem que perguntar para o projetista, você tem que analisar aquilo. Você não pode receber as soluções, porque senão você não contribui. Você passa pelo projeto. E o grande barato disso, as pessoas podem falar, que coisa chata, que coisa maçante analisar projeto. Não, é um grande barato quando você... A compatibilização é meio assim, onde está o Wall-E? Né? Porque você pega o projeto, todo mundo acha que está legal, que fez a obra da vida ali, que o papel aceita tudo, e você vai descobrir os problemas. E eu já cheguei a ser contratada por grandes construtoras por hora técnica para ir na obra resolver problema. Por quê? Porque esse é o meu grande barato, é resolver problema. Então, quando eu estou vendo o projeto e eu descubro um problema e vejo a solução, a compatibilização não pode se resumir em achar o problema. Eu tenho que resolver aquele problema, entendeu? Então, eu tenho que ter um leque de soluções. E isso parte da experiência que a gente tem e dessa trajetória. É escritório, é construtora, é obra, é pisar no barro. Porque você tem que enxergar as coisas em 3D. E não estou falando só de programa, eu estou falando de ir em obra. Sabe? Vivenciar a obra. Mas você sabe que isso que você falou faz muito sentido, porque assim, até quando eu terminei a arquitetura, o primeiro curso que eu fui fazer foi mestre de obra, eu fiz 2 anos de mestre. Porque eu senti essa necessidade, eu ficava muito usando o BIM, BIM é uma digitalização virtual com informação, aí eu falava, e quem diz que o que eu estou fazendo é execuível? Foi igual eu sentei com a Andressa ali, a gente está fazendo a reforma do podcast, aí, legal, colocou uma maquete linda ali. Só que como é que você vai abrir o forro, vai atirantar no teto, você vai prender na marcenaria existente. Você tem que entender que isso aí tem que ser building, cara. Isso aí tem que ser tem que ser execuível. E aonde eu falo pra galera que às vezes tem que tomar um cuidado de achar que você sabe tudo, tô falando isso de uma forma generalista. Porque se eu não sou um eterno curioso, como é que o cara executa isso? Quantas vezes eu pegava a revista de arquitetura, todo mundo via a planta, o corte. Cara, eu falava, deixa eu ver os detalhes aqui, deixa eu ver. Porque eu tinha um professor meu de gestão de projetos de arquitetura, quando fui fazer especialização, que ele falava, obra é detalhe. Sim. Então ele falava, patologia também é detalhe. Sim. Então quando eu falei, cara, aquilo ali mudou a minha forma de enxergar a arquitetura. Mas eu acho chato fazer isso, cara. Então, de repente, você escolheu a profissão errada. Porque se você quer fazer uma coisa que não vai ser construída, a não ser que é só um artista, um conceituador. Exato. Que aí a pessoa tá numa outra, só que também existem consequências. Por isso que muito arquiteto às vezes reclama e fala, mas eu faço o projeto, a obra muda. Ela pode mudar por custo, porque você não viu que aquilo era viável, ou ela pode mudar porque você fez algo que não é execuível. Execuível, exatamente. Eu acho que vai também do ponto de que é uma junção a criatividade, na minha opinião, do arquiteto. E você, com a sua expertise, pode até falar. Tem a parte criativa e tem a parte da execução. Eu acho que a arte de tudo isso, que é a beleza da arquitetura. Né? Você chegar e descobrir que aquela solução que foi dada pelo projetista inicialmente não é possível de ser feita. Mas eu tenho um pouquinho de criatividade e eu consigo... Como fazer acontecer. Sabendo. Porque senão é uma obra de arte que tem que ficar exposta como uma maquete. Exato, uma maquete bonita. Mas então vai nesse ponto de saber realizar. Eu acho que a compatibilização e coordenação tem a ver com a realização, né? E aí, como você falou, acho que a sua curiosidade também, ela juntou essa questão da curiosidade para você ganhar essa experiência, né? Porque às vezes você está num escritório, né? Eu vejo muita gente que às vezes está no escritório só fazendo o que manda. Né? E não sabe o porquê está fazendo aquilo. Falta o protagonismo, eu falo isso. Exatamente. Falta muito protagonismo. Mas por que é assim? Né? Então, tudo que você vai ganhando essa experiência. Né? Por exemplo, eu estava até comentando mais cedo com o Júlio, né? A questão, a gente estava fazendo justamente uma fundação e não tinha informação naquela fundação da dilatação para a instalação da sapata. Né? Então, para a gente colocar uma sapata, a gente precisa de uma dilatação, a gente não vai encaixar ela certinho na terra. Não é uma marcenaria. Não é uma marcenaria que você coloca assim, ela encaixa, igual um joguinho de Tetris, né? Você põe assim e vai. Não, ela precisa. Então, para eu saber que ela precisa dessa dilatação, eu tenho que entender um pouquinho, pelo menos, de fundação. Entender, por exemplo, que o concreto dilata. Eu tenho que ter essa consciência. A gente aprende isso na faculdade.
Só que a gente acaba esquecendo isso e fica focado, talvez, no projeto bonito. No render, no né? render, né? Numa coisa mais apresentável e tá muito além disso, né? Tá muito além da apresentação. É uma junção de tudo isso. O belo disso é executá-lo na realidade, né? É o que a gente estava falando um pouco mais cedo. É assim, eu pego problemas de projeto, como peguei recentemente, que se você não tiver uma visão de obra, uma visão crítica, uma visão analítica, você não pega esses problemas. E o custo deste problema na obra vai ser um absurdo. Sim. Então, eu tive recentemente num projeto de uma construtora importante, um projeto também importante, que tinha lá o piso do subsolo, aí tinha a espessura do piso de impermeabilização com poucos ralos, aí tinha a espessura do piso porque o peso do reservatório bem alto em cima. Aí tinha, no projeto de piso, eles tinham a subbase, o subleito, aí tinha o tanto lá de recompactação de solo. Resultado, você somando todas as camadas, faltava 50 centímetros para escavar na mão do que estava lá estabelecido no projeto de escavação. Então, eu questionei a construtora, por quê? Porque até onde eu entendo, a boa prática é assim, você escava com a máquina e deixa 10 centímetros para escavar na mão, porque senão fica muito caro. Você não vai, numa obra enorme, escavar 50 centímetros na mão. Você vai ficar, além de prazo, tudo isso. Essa análise, se você não tem experiência, se você não tem a curiosidade, se você não tem a visão de obra, eu costumo falar visão 3D, só que hoje se confunde com BIM, você não pega esse tipo de problema. Então, esse é o grande barato da compatibilização. É você buscar esse tipo de problema e achar a solução. Porque eu acho que também entra um outro ponto que a gente está discutindo, é quanto custa, né? Não só resolver o problema, se a gente não consegue enxergar aquilo antes, né? Imagina o cara tá lá na obra, já tá executando, fazendo aquela famosa obra sem projeto. Quanto custa a hora desse equipamento? Ou o dia do equipamento? Sim. Quanto custa a hora e o dia do profissional? Então, assim, tem uma série de coisas que você... E aí, cada errinho que você vai tendo na obra vai empurrando o dia do lançamento, do empreendimento. E aí, quando a gente fala, olha a importância que a coordenação e a compatibilização traz, porque ela centraliza a comunicação. Porque, assim, tem construtoras que até tem uma coordenação dentro. Só que você entende que, às vezes, ela não tem o todo, a visão do todo. Por isso que ela acaba contratando profissionais como nós, para justamente complementar, porque é aquilo que eu falei. Tem o BIM, aí tem metodologia do CAD, experiência dos profissionais. Como que eu junto tudo isso para eu poder ter uma obra? Que no final é aquilo que a gente falou, né? Seja BIM, seja CAD, no final o cliente quer a obra dele entregue no prazo e ele não quer ter surpresas, né? Tem um pouco de um problema cultural no Brasil, né? Que aqui você... A partir do momento em que o investidor decide a obra, ele quer o projeto pronto em 9 meses, mais ou menos, e... para começar a obra. Eu lembro de um exemplo no Japão, de uma ponte lá enorme, eles ficaram acho que uns 5 anos desenvolvendo o projeto, ou mais, para em 1 ano fazer a ponte. Saiu assim, do começo ao fim, sem um problema de projeto, que seria o certo. Se a gente gastasse mais tempo na engenharia, no projeto, no pensar, o custo da obra seria muito melhor, muito mais otimizado, né? Só que você precisa gastar nessa coordenação, nessa compatibilização com quem entende, com quem tem experiência, não adianta. Eu acho que também entra um ponto que é muito importante, que é trazer os envolvidos, né? Porque, assim, existe também erros, até no CAD já existia, de erro de contratação. Né, de fornecedor. Porque muitas vezes o cara fala, acho que quem é de coordenação, a primeira pergunta que a gente faz é assim, quem é os projetistas? Exato. Porque a gente já sabe, dependendo do projetista, o background, o know-how dele, porque você sabe, cara, putz, eu vou ter mais trabalho, até vou cobrar um pouquinho a mais, porque... Já sei quem é. Bem chumbo. Vai vir chumbo. E eu acho que entra um pouco, uma coisa que a gente pode falar no próximo bloco, é justamente essa herança do conhecimento que se perdeu, na minha opinião, né? Do CAD para o BIM, do avanço da tecnologia e não acompanhou
vamos dizer assim, a tecnologia avançou muito rápido, Uhum. só que o conhecimento não avançou na velocidade que deveria junto com a tecnologia. E aí envolve, claro, quando a gente está falando de seres humanos ali, né? Você tem que ter uma equipe que é júnior, que entende ali da ferramenta, mas aí ela não entende o produto que o cliente quer. E aí ela não vai ter toda essa experiência em um ano. Não tem como pegar 10 anos de experiência Não e tem. condensar em um ano, ou o Matrix lá que você faz download e aprende tudo, né? Só que a gente entende que ter o compasso, o coordenador, eu entendo assim, ele não pode mais trabalhar da forma que ele trabalhava também. Ele tem que entender Uhum. que ele precisa digitalizar, ele precisa se atualizar. Ao mesmo tempo que o cara que trabalha com tecnologia, ele entende que ele precisa daquele conhecimento daquele profissional, que a gente sabe que hoje o melhor formato é o pleno e o sênior trabalhar Sim. juntos, né? Então eu queria que você falasse agora no próximo bloco um pouquinho de como que você vê essa defasagem, eu acredito que caiu a qualidade, mas caiu a qualidade não por culpa somente do BIM ou somente da tecnologia. Eu entendo que o pessoal ainda não aprendeu a trabalhar com esse novo sistema. Então, o que acontece? Eu acho que assim é indissociável a tecnologia da experiência, né? Não adianta um sênior andar sozinho sem a tecnologia hoje, e não adianta um júnior só com a tecnologia. Você não faz nada sem a ferramenta. Só que o que está acontecendo hoje é que muita gente acha que você tendo a ferramenta, você resolve todos os problemas. Eu já peguei projeto que a tubulação de esgoto passava dentro da caixa d'água. Chegou isso para mim. Aí eu falei, não, eu estou enxergando alguma coisa errada, não é possível. Aí eu liguei para o projetista, eu nem apontei como problema de compatibilização, eu liguei e falei, tem alguma coisa muito errada aqui. Ah, porque não sei o quê. Por quê? Porque puseram uma pessoa júnior desenhando, fazendo, modelando, e ele achou que mas tem problema? Sabe assim? Então, essa parte da coordenação, do pegar pela mão, do ensinar, nunca vai ser eliminada nem vai ser suprimida. Então, é assim, da mesma maneira que hoje a safra dos sêniors não vão, talvez, dominar a tecnologia e nem vamos dizer, nós sêniors, né? Eu me coloco nessa categoria, nós não vamos ficar modelando o projeto. Então, a gente tem que estabelecer esse trabalho a quatro mãos, não tem outro jeito. O que não pode o mercado se iludir, que contratar um grande escritório que trabalhe com a ferramenta, o produto vai sair resolvido lá na ponta. Eu tenho pegado exemplos assim dramáticos de erros de projeto modelados que, assim, até a emissão do projeto é um desastre, em termos de qualidade de desenho, porque hoje ainda o que vai para a obra é um papel. Não adianta imaginar que o mestre de obra, por mais que você possa ter um QR Code, saber qual é a versão certa do projeto, você não vai ter o 3D ali na obra para a construção. Você vai ter o papel. E a qualidade da informação no papel precisa estar coerente e bem resolvida. Eu acho que o mercado precisa amadurecer. É um caminho sem volta. Da mesma maneira que o CAD ainda permeia pelos projetos mais simples. Eu vou fazer um comentário... ácido. Que vai contra. Vocês vão adivinhar a minha idade, mas tudo bem. Quando eu comecei, estava começando o CAD, eu comecei na prancheta. Mas era um negócio do outro mundo, né? Aí, quando começou a implantação do BIM, era um negócio do outro mundo. Daqui a pouco vem mais um passo por aí. Daqui a pouco vai ser holografia na obra, não sei, né? Por que não? IA, sei lá. Né? Tipo, me mostra como é que vai ficar esse ambiente pronto. Pá, né? Talvez seja assim, não sei. E assim, o mercado tem sede disso, né? Então, o nosso desafio é ir viabilizando tudo isso. Agora, existem muitos problemas, muito caminho aí para percorrer. Eu acho que a tecnologia ela vem justamente para acelerar o processo, né? Porque o que eu sinto na perda de qualidade que a gente tem visto ultimamente é justamente essa necessidade de velocidade, né? Que as pessoas querem tudo para agora, para ontem, né? E aí esquece esse ponto da qualidade. E eu acho que a junção perfeita seria justamente essa tecnologia com essa experiência, né?
Então, E com tempo. E com o tempo, Tempo exatamente. adequado. Perfeito. Porque não preciso, né? tem aquele velho ditado que é assim: uma mulher faz um filho em 9 meses, mas Sim. 9 mulheres não fazem um filho em 1 mês. Exatamente. Eu já ouvi. Então, isso resume, assim, não adianta, o projeto tem uma maturação. Não adianta todos os projetistas saírem em paralelo fazendo, ao mesmo tempo não dá, entendeu? Então, tem o passo a passo. E também tem um ponto muito importante que, assim, eu acredito que os produtos vão mudar. Por mais que ainda sim. seja papel, tudo, a gente sabe que vai gerar... Eu falo, em BIM você vai ter mais trabalho no sentido intelectual, mas você deixa de fazer aquele trabalho braçal. Aquele Sim. trabalho que é descomunal. Você fica... eu lembro quando a pessoa ia corrigir, contratamos uma coordenadora de outra empresa, ela está auditando o trabalho de vocês, assim, no geral, no escritório de arquitetura. Eu falei, legal. Quando chega, até falei disso, os comentários eram gráficos. Eu falei, gente, isso aqui, desculpa, não é comentário de projeto. Isso pode ser comentário de ABNT de desenho. Vamos olhar o que é comentário de projeto de fato, porque é isso que vai viabilizar ou não a obra. Isso daqui a gente atende, não tem problema. Mas eu vejo que, assim, existe uma maneira, como ainda não tem uma ABNT, existe cada um com as suas boas práticas. Isso. E eu acho que falta associações ou criarem boas práticas, de fato, de resultados. Entendeu? Como que eu trabalho com BIM no método atual, que de fato eu entrego um produto com maior qualidade? Às vezes o prazo é o mesmo de projeto, mas o que está mudando? Quanto de valor está sendo agregado? Conhecimento adquirido de coordenação. O quanto está sendo agregado de solução, em valor, em real? Porque se a gente não prova tudo isso, a gente às vezes está resolvendo muito problema. Às vezes a gente está resolvendo muito com tecnologia. Só que eu acho que, eu sempre falo isso, a falha de entender a coordenação e a compatibilização é assim, o pessoal não dá um valor para um acerto, eles dão valor para o erro. Então, por exemplo, eu detectei 1.226 erros no seu projeto. Não tô nem falando de clash, essas coisas, tô falando de erro. Aí o cara fala, tá bom, resolvemos? Resolvemos. Tá bom, obrigado, te contratei para isso. O cara não entende o quanto aqueles 1.226 erros seriam em reais se não tivesse um profissional vendo isso. A empresa que sabe que está contratando o nosso serviço, ela sabe por que está contratando. Ela sabe dos problemas dela. É diferente de quando você tem que catequizar um cliente. Falar para ele o que é BIM, falar para ele... Porque ele não entende. Ele fala, cara, eu acho que o arquiteto, falando como arquiteto, na verdade, foi o que eu fiz no podcast com a Estefânia, que ela falou uma coisa muito que é verdade. Assim, antigamente o pessoal que desenhava à mão tinha esse compartilhamento do ambiente, né? Todo mundo fazia junto, não tinha online, não tinha home office. Então o pessoal sentava, passava na prancheta, então isso aqui tá errado. Tinha uma colaboração. Tinha uma colaboração ali, tinha um CDL. Então, quando o pessoal foi pro CAD, se isolou. Então você fala, você não usa XREF? Porque você já tá no outro nível de trabalho de colaboração. Não, eu uso o bloco, copio pro lado. Então você falava, caramba, eu digitalizei um trabalho, mas eu não mudei o mindset. Eu perdi qualidade também. Aí demorou não sei quantos anos para voltar com aquela qualidade que tinha do papel. E aí veio o BIM. E aí, de novo, se perde a qualidade, porque o pessoal, na minha opinião, o problema não tá no BIM, não tá na tecnologia, assim como não foi no CAD. O problema é que, assim, a gente aprendeu uma coisa, surgiu uma coisa nova. Aí eu tenho que aprender, conhecer a metodologia nova, e veio uma tecnologia nova, eu tenho que reaprender, aprender. E nesse meio tempo, tem muito paraquedista. Isso é importante também falar. O que acontece? Tem muito curioso que chega, e tem uma frase, que eu não vou lembrar a frase agora, mas assim, que fala que o cliente que paga menos é sempre o refém da própria solução, alguma coisa assim. Porque sempre vai ter alguém que fazendo mais barato uma solução pior do que você, e o cliente acredita. E aí vai falar, porque assim, vamos partir do ponto que não existe erro zero. Em nada na vida, né? Então o teu papel de coordenador, de compatibilizador, qualquer coisa, é minimizar ao máximo os erros prováveis, desde que a obra siga o projeto e os comentários que você fez, né? Porque nem sempre são seguidos também. Só que assim, tem gente que cobra mais barato, tem gente que vai fazer em menos tempo. E aí, depois, o cliente reclama que o processo não funciona. Sim. Na verdade, ele teve uma má experiência e aí ele julga, ele pré-julga ali o trabalho de entender. Coordenação não funciona, BIM não funciona, nada disso funciona, mas na verdade ele contratou errado. Ele não viu o valor de fato. E aí é onde eu falo, para todo mundo que estiver escutando esse podcast, é assim, cara,
Se alguém é muito bom numa coisa, ela tem que ter resultado. Isso é inevitável. Então, assim, você fala, me mostra seus resultados. Você já fez obra com BIM? Você já fez projetos em BIM? Me mostra seus projetos. Me passa 3 referências. Acho que se perdeu um pouco disso. Me passa 3 referências de projeto que você fez, que eu vou ligar para os seus clientes para ver se de fato que você entregou agregou resultado ou não. Porque o que acontece muito é isso. E também se perdeu, Cleia, o cara que era um mega projetista ali, seja CAD ou à mão, o pessoal que também é sênior, aí o cara fala, eu tenho que me adequar pro BIM. E aí se perdeu no compasso de ele fazia um projeto, desenhava, igual tinha um cadista, né? Agora tem o BIMista, que o cara pega aquilo lá e fala, modela aí para mim. E aí falta alguém, eu acho que isso para todos os tipos de empresa, qualidade. Eu falo, falta alguém olhando, não tinha aquele negócio na época que era feito no próprio CAD, o cara falava, plota aí e eu vou fazer a canetada. E onde está a canetada do BIM? Entende ou não? Ah, eu vou ver na tela. Onde eu vou comentar que tá com esses problemas? Então, eu percebi que isso se perdeu, entendeu? Se perdeu e eu vejo no dia a dia nos projetos que eu recebo. Assim, a qualidade dramática do que eu recebo de projetos que foram desenvolvidos. A minha expectativa é que depende muito da escala do projeto, mas quando você pega um projeto muito bacana, assim, grande, de uma bela construtora, tudo isso, fala, vai chegar um negócio, sabe, aquele case, né? E, meu Deus, é dramático, assim. Erros primários e falta um mínimo de coordenação interna, um mínimo de análise de, sabe? Outro dia eu peguei um negócio, é tão ridículo, um banheiro. Você vai falar, o que tem tanto para errar um banheiro? Puseram lá no desenho uma bacia com caixa acoplada, ok, convencional. Então, saída do esgoto pelo piso, etc. Aí, você vai ver no memorial. Então, já não está modelado, olha só. No memorial está uma bacia, especificada uma bacia convencional, sem caixa acoplada. Mais uma caixa embutida na parede com saída horizontal. Olha que coisa atrapalhada. Quer dizer, 3 especificações diferentes, nenhuma conversa com nada, num prédio enorme, numa escala grande. Olha o prejuízo que isso daria se isso vai para uma compra. Entendeu? Então, assim, cadê a finalização? Cadê o setor de qualidade? Sim. Perfeito. Foi por isso que a gente fala que essa parte de qualidade, ela nunca sobrepõe nenhuma das atividades. Não. Porque o que acontece? Aquele exemplo que você deu da piscina ou do reservatório que o cara fez no esgoto, cara, até se o próprio... eu tô fazendo o meu escritório de engenharia. Tá, passa pro pessoal de qualidade dar uma olhada. Isso é básico. Porque a pessoa olha e fala, pô, você não viu que você desenhou esgoto? E ele já explica, faz o outro arrumar, corrige e aprende. Não precisa chegar na mão da coordenação. Porque eu falo assim, coordenação e compatibilização sempre vai precisar. Mesmo se todo projetista fizer, ainda vai ter erros. Né? E aí, você também passa a ver erros que são... Quanto tempo se viveu olhando o Clash, o cara olhando a caixinha na parede? Porque é aquilo que eu falei, não se tinha um nível de prioridade. Agora eu sei que eu vou olhar, um problema janela, a esquadria tá batendo com as formas de viga. Então eu também comecei a entender, e isso eu tô aprendendo assim, constantemente. A forma do BIM agora, a gente olhar os erros, estão surgindo outros tipos de erros. Que no CAD, a gente mesmo sobrepor nos desenhos na época, não tinha. Por quê? Porque o pessoal usava mais as bases do desenho. Quantos modelos eu pego que o cara vai começar um modelo, o cara pega a base CAD da arquitetura e o Revit tá lá, o IFC tá lá, e o cara tá usando a base de 2D. Porque é mais leve. Ou, porque é o jeito que eu sei. Aí ele tá modelando e ele tá com a base obsoleta. Olha só. Então, aí o cara modelou, fez todo um projeto, gastou não sei quantas horas de todo mundo da empresa, manda o modelo e fala, mas você não viu que o banheiro mudou, que ele nem era aí mais? É que eu achei do CAD. Ou ele não fala, mas a gente sabe. Por isso que eu falo que o papel da coordenação também não é só a auditoria do modelo, a auditoria da informação, mas é um papel muito grande do acompanhamento do empreendimento. Sim. Que eu vejo muitos não colocando esse acompanhamento. O acompanhamento ele é necessário, porque ele envolve comunicação. E essa coordenação eu sempre falo, tem que começar no mínimo um mês antes do início do projeto e terminar no mínimo um mês depois. Concordo. Para você organizar toda a documentação, ver tudo se foi desenvolvido, se foi fechado o projeto corretamente. Sim, e no BIM eu acho que isso ainda tem essa questão de chegar antes, né?
Então, quando a gente fala, por exemplo, Júlio, dos momentos de documentação, de fazer o BEP do projeto, por exemplo, né, os documentos que vão padronizar a forma que o cara vai projetar para mim. Porque ele vai facilitar a minha vida lá na frente na compatibilização. Então, todo mundo fala a mesma língua. Exatamente. Então, chega para mim mais redondo possível, para que esse meu processo de compatibilização e coordenação seja mais fluido, né? mais simples. Eu sei como eu vou encontrar, por exemplo, a nomenclatura das portas, eu sei como eu vou encontrar as janelas. E aí, sabendo desse padrão, eu consigo procurar com muito mais facilidade, mais automatização, e eu saio um pouco do braçal. E aí entra a experiência. Então, as coisas que não tem como a máquina fazer ainda, né, as percepções específicas de cada projeto. Né? E a gente gravou um podcast também, a gente deixa na descrição aqui do vídeo, que é sobre o que é um plano de execução BIM, que é o BEP, né? Que é assim, cara, como que eu vou fazer um projeto em BIM ou em CAD ou qualquer coisa se eu não sei nem o que o cliente quer? Ah, tudo bem, o cliente quer uma obra, tá? Aí vamos trazer isso pro BIM. Eu pergunto pro cara, você quer o quê nessa obra? Você quer só a obra? Você quer codificar? Você quer orçamento? Você quer... Porque a compatibilização eu nem coloco mais, porque isso é o básico. Ele tem que estar no... Né? Isso, a gente senão nem acorda, nem levanta de manhã. Exato. Mas eles falam, não, eles entendem que é um uso isso, sabe? Eu quero compatibilizar projetos. É porque é importante eles falarem que querem compatibilizar um projeto, porque eles sabem que ele tem que contratar projetos em BIM. Então a gente fala, tá bom. Aí ele fala, não, eu quero fazer maquete, eu quero fazer planejamento, tal. Eu falo, então esse projeto vai durar 5 anos? Não, eu tenho 6 meses pra fazer. Você não vai fazer em 6 meses. Quantas vezes a gente mandou orçamento, cara, eu quero fazer não sei quantos mil metros quadrados, essa complexidade eu quero fazer em 6 meses. Eu falo, vou mandar orçamento, amigo, mas ó, eu vou te passar o preço pra esse trabalho de 6 meses, mas já fica com o meu preço mensal, porque eu tenho certeza que você não vai fazer em 6 meses. Ah, mas por que? Falo, mesmo que se todos esses escritórios trabalhassem no mesmo ambiente, 100% do tempo, é porque eu acho que falta muito, não só da experiência, mas é porque as pessoas, a gente já sabe os erros comuns. Isso eu tô falando só da tecnologia. Eu lembro que tinha cliente nosso que só falava assim, uma construtora, ela falava, Júlio, só realiza um sonho meu, só faz cair na mesma origem, tudo. já é um sucesso. Já é desafiador. Aí eu falava, aí eu explicava pra ela o que era um BEP, explicava o que é uma origem. A coordenação, por exemplo, hoje, ela não precisa ter o domínio total das ferramentas, mas ela tem que entender o que é uma coordenada compartilhada, interna, ela precisa saber essas coisas, por quê? O que a gente fez pra minimizar isso? Pô, então vamos fazer um arquivo base de raio-x para todo mundo usar, e isso foi muito legal que a gente passou na FRS lá, com o Bizelli, porque a gente criou um modelo de raio-x que, quando a arquitetura teve que mudar uma cota do projeto por causa do cota Kumar, por causa de altura ou gabarito, cara, não impacta só você diminuir um pouco o prédio, né? Impacta que vai impactar nas outras disciplinas. E aí a gente usou o PEB lá desde o primeiro dia do projeto, do anteprojeto, até o LO, e esse PEB foi sofrendo revisões. Isso foi legal, porque a gente registrava as mudanças que teve de projeto, porque muitas vezes essas mudanças acontecem e ficam numa ata. E o BEP é legal porque ele consolida a ata de uma maneira sucinta, mas ele conta tudo o que aconteceu no projeto. Então é legal porque lá a gente coloca assim, quem é o paisagista que vai fazer? Não foi contratado. Então no BEP tá lá, não tem paisagista contratado. Então não é só um documento de BIM. Então, quando chega alguém lá na frente que entrou no BIM, cara, lê o PEB lá para você entender o que está acontecendo. Ele é um resumo de tudo isso. Aí eu falava, entrou fulano, entrou lá, a gente colocava o nome do projetista, que programa ele usa, e fala, agora você se adequa ao nosso sistema. E foi muito legal esse trabalho que a gente está comentando, que foi um ótimo case, porque a arquitetura no começo, a gente tinha lá do estudo, a parte de parede, revestimento, tudo modelado pela arquitetura. Porque o conceito é da arquitetura. Isso a arquitetura não pode perder. Até aquela estrutura inicial era da arquitetura, porque saía na maquete, saía no corte e tudo mais. Só que o bacana, né, Nicole? A Nicole participou também desse projeto, é que no final dele, que se durou ali mais de 1 ano e meio esse projeto, ele foi dissolvendo a arquitetura. Isso foi muito legal. Por quê? As paredes foram saindo e entrando no projeto de vedação, em BIM. A caixilho foi saindo e entrou o caixilho do caixilheiro. Entrou a marcenaria de interiores, foi incorporando. Então, o nosso projeto era interessante ver que lá no LO final, que legal. Quando você desligava tudo, não tinha quase nada. Tinha revestimento, vamos dizer assim. Quem olhava aqui falava, nossa, mas é só isso a arquitetura? Não. A arquitetura é tudo isso. Exatamente. Então era muito legal, porque pra gente foi uma mega experiência que foi um case que deu certo. Porque o cliente comprou também a obra em BIM, contratou uma empresa que ia usar a digitalização. Se nasce direito, vai até o final direito. Né? Mas aí não é um executivo feito em BIM, sabe? Então ele foi
nasceu do BIM e foi entregue no BIM. E são poucas obras. Por isso que eu falo para todo mundo, quem quer Uhum. começar com BIM, legal, tô testando no executivo, tô na fase de amostragem ainda. Bacana. Aprendi isso, vamos dar um passo para trás? Aprendi isso, vamos dar um passo para trás? Por isso que eu nunca começo o BIM pelo estudo. Porque você não sabe nem o final, como é que você vai entregar o começo? Então, eu acho interessante vir de trás para frente. Só que depois que você aprendeu, agora você tem que nascer no BIM ali o seu projeto. Uhum. Então, foi muito legal, porque os projetistas que foram contratados, todo mundo estava no mesmo grau de maturidade. A empresa soube contratar certo. E aí, Sim. para a gente, a coordenação, o trabalho, Foi muito mais simples. foi muito simples, porque ele foi natural. Sabe? Parecia que todo mundo já estava trabalhando há muito tempo junto. Não é que foi muito simples, aí não minimiza o Foi trabalho mais de simples, vocês. né? Foi da maneira correta, então foi organizado e foi sem tantos percalços, né? Porque a gente apaga incêndio, sem tantos incêndios. Exato. Exatamente. Mas, por exemplo, foi um projeto que do anteprojeto já tinha map, já tinha instalações. Uhum. Então isso pra gente foi muito bom, porque Não, teve... para a construtora também é ótimo, que consegue começar a ter orçamento e começar Já a ter traz. um monte de coisa. É que mudou muito a estratégia de projeto de arquitetura. Só que aí aquele famoso arquiteto não ficou incomodado porque ele tinha os inputs para ele poder mudar o projeto dele. Sim. Tá, então eu vou mudar Passos o forro. técnicos, Exato. tudo isso. É. E não era O premissa. projeto amadurece corretamente, Exatamente. né? E não era premissa, Cleia. Ah, deixa de entre forro 40 centímetros, entendeu? Não é premissa. Era uma questão de que você viu que mesmo seja 40, mas você chega na sala ali era 45. Ah, 5 centímetros faz diferença? Fala pro caixilheiro. Uhum. Fala pro cara de Nossa. marcenaria. Sim. Então foi muito legal, porque no processo o BIM ajudou. Eu acho que esse é o ponto, né? Só que tinha muita gente experiente envolvida, que esse é o ponto que eu queria trazer. é. Porque se fosse todo mundo ainda muito júnior ou amador, a gente ia ficar apanhando ali. Apanhando, quando eu digo, trabalhando mais, Isso é virando um noite. amadurecimento natural que se espera, né? Exato. Só Mas, que nem todo mundo está no mesmo time. mas foi um dos poucos cases que eu posso dizer que se construiu algo do início ao fim. Por isso que eu falo pra todo mundo, cara, você vai trabalhar numa construtora, cara, começa e termina uma obra, sabe? Porque a gente tá numa... E é bom isso, viu? Dá uma Uhum. realização. Ter a realização, porque qual é o maior problema da pessoa? Ela fica 5 minutos naquele projeto, já bota no currículo que ela fez aquele projeto. Não, já sou o expert nisso. 5 minutos numa Nossa, obra. entregar uma obra é uma delícia. Uhum. E assim, eu acho que, falando do projeto aí, a parte legal é quando entram os instaladores, né? Então, como todos os instaladores, os caixilheiros faziam em BIM. Então, o projeto de arquitetura foi feito, foi modelado pela SPBIM, e quando a gente chega no momento de LO, eles são substituídos pelo do instalador. Então, eu não preciso ficar pensando no detalhe da junta. Às vezes eu não tenho nem expertise para pensar nesse detalhe da conexão da junta, daquele caixilho com a Já está estrutura. resolvido. Alguém que sabe mais vai fazer isso para mim Já e eu tá só vou resolvido. trocar lá. Até porque eu não sou caixilheiro. Bárbaro. Exatamente. Claro. Então, assim, quando a gente fala de lógica, o nível de desenvolvimento geométrico e informação, eu tenho que passar o conceito de caixilho como Sim, arquiteto. o que eu quero. Exato. E o caixilheiro é o responsável por executar aquilo. Claro. É ele que emite lá o termo de responsabilidade técnica depois. Se der problema, eles vão cobrar ele. Exatamente. Então, o legal nesse sentido, trabalhando com o Bizelli, que o pessoal tem muita experiência, é que os caras também desenhavam o detalhe na mão, cara. Então eles falavam, ó, isso tem que funcionar desta forma. A equipe dele é muito boa. E aí a gente falava, putz, agora como é que a gente, não é só a modelagem, como que a gente junta tudo isso na digitalização? E foi legal porque no próprio processo deles, eles também foram se digitalizando. Eu posso ver isso no Navis, eu posso ver isso em algum programa, eu posso ir reportando os problemas. Então, eles começaram a entender que a ferramenta era aliado deles. Então, assim, eu acho que por isso que a gente fala, é muito complexo você ter tudo numa empresa, né? Mas o comprometimento do início Você não ao para fim... de aprender, né? Eu acho que todo projeto se aprende alguma coisa. Exato. E assim, agora uma coisa que foi difícil no começo, com todos os projetistas, principalmente escritório de arquitetura, que já desenham muito bem, ele fala assim, cara, por que o meu BIM não tem a representação gráfica? Aí eu não tô falando de solução arquitetônica, como eu tinha no CAD. Eu falava, bicho, quanto tempo você demorou no CAD pra você ter esses detalhes, esse grau? Tá, dá pra trazer no BIM? Eu falei, dá, mas vai ficar mais pesado e você precisa dessa informação? Não. Dá pra gente fazer um híbrido disso dentro do BIM? Isso dá. Entendi. Então era difícil de ter essa comunicação, de entender que o modelo tinha a informação que precisava, se o cara olhasse como tá lá na obra, só que se ele cortasse o caixilho ali, o perfil de alumínio, não tinha aqueles detalhes todos. Então quando eu perguntava para eles, o que é o nível de detalhe que você espera? O que seria isso, né? Aí eles desenhavam e a gente fala, tá, a capa, se você for ver, o nosso tá igual. O que não tá é de dentro. Mas, cara, a gente precisa entregar esse nível de detalhe se o cara do caixilho vai vir fazer isso.
Porque eu entendo quando uma coisa ela é Entendi. engastada, É. tem um detalhe, eu falo, isso aqui a gente não consegue puxar um detalhe e referenciar naquilo, sabe? Então, assim, Geometricamente. a gente também vai aprendendo que nem tudo a gente precisa modelar, porque senão o cara tem que ter um computador da NASA para fazer tudo aquilo E rodar. tempo para burro também. Então, acho que foi esse case comentando, depois a gente coloca as imagens aqui enquanto a gente fala, ele é bacana porque foi uma experiência muito positiva quando a gente fala do processo, sabe? Uhum. Só que é muito importante explicar que teve a participação da coordenação da arquitetura, teve a participação de equipe de BIM, Muito legal foi muito um trabalho muito colaborativo. Uhum. Só que, por exemplo, quando eu recebia IFC, desenhos de projetista, eu falava, nossa, mas fica assim feio, fica assim quebrado. Eu falo, ó, a gente tem que vamos tentar achar uma forma de representar e ver se o cliente aceita. Por quê? Se a gente tentar transformar o BIM num CAD, fazer um BIM CAD, Entendi. a gente vai virar muitas horas fritando para fazer isso. E ele pagou por isso? Então, muitas vezes, a gente faz esse história, experimento. o ótimo é inimigo do bom, né? Exato. Então, assim, e é muito... Acho que esse é um ponto muito importante, Cleia. Competir com conhecimento de 20 anos de CAD Não dá. com o de BIM, a gente pode até conseguir, mas é entender assim, você está disposto a fazer esse investimento? Porque eu falava, investimento é dinheiro e tempo. Aí a gente chegava na reflexão e falava, vamos ver se para o cliente isso é necessário. Entendeu? Então, muitas vezes você mostrava um detalhe do CAD ali, no próprio CAD, funcionou. Tá bom, depois não precisava ter no BIM, entende? Então, eu acho que é saber também usar da melhor forma a tecnologia que você tem. Cleia, agora eu queria entrar nesse bloco, que você falasse um pouquinho, na sua opinião, para trabalhar com isso, tanto quando a gente fala de habilidades técnicas, que a gente chama de hard skills e soft skills, o que você acha que um profissional tem que ter para trabalhar lá com você? Curiosidade, vontade de aprender e não aceitar prato pronto. Legal. E assim, ferramentas, o que você acha que ele tem que ter de tecnologia? Tem que saber o CAD, não adianta hoje, você precisa saber e precisa estar na era BIM, né? Precisa entrar. Tá com o seu arsenal ali, entender as principais ferramentas, pelo menos, né? Sim. Legal. E, Nicole, você quer fazer uma pergunta para a Cleia? Aproveita o tempo dela. O meu bate-bola ia ser, quais foram as melhores experiências de projeto que você teve e as piores, e o porquê de cada uma delas? Eu sou apaixonada pelo que eu faço, assim, pelo meu trabalho. As melhores experiências, eu daria uma menção honrosa aí para o Bank Boston, por conta da interação que a gente teve com o escritório Skidmore, que não é todo dia que a gente tem. A gente foi para os Estados Unidos algumas vezes, reuniões, e pela qualidade de trabalho que eles apresentaram. Então, eu vou deixar eles no topo da cadeia aí. Pior, eu não quero falar, não. É assim, eu já trabalhei com todo tipo de obra, né, de projeto. Centro de exposições, hospital, estádio, que eu trabalhei numa parceria junto com o Rui Otaki para a Copa de 2014, para viabilizar o São Paulo. Depois trabalhei na Arena Palmeiras, fiz hospital, shopping center. Não gosto muito de mexer com supermercado, que eu acho que é muito Ctrl+C, Ctrl+V. Então, vamos deixar eles no final da fila, assim. Porque aí vem por prioridade, né? Por exemplo, eu também sou igual a você. Eu gosto muito de um desafio. Eu acho que, principalmente que você é empreendedora também, então eu acho que a parte do desafio é que move a gente, né? Porque fazer mais do mesmo, você só tá trabalhando, eu falo. Né? Então, assim, a gente precisa entender, assim, o propósito também, né? Porque, igual eu falo, para gerar valor, né? Que é algo... A gente tem um desses como os nossos valores, que é gerar valor. Que eu considero o valor mais importante da empresa. Os outros também são importantes, mas eu acho mais importante. Por quê? Porque eu acho que ele é uma mescla entre experiência, então quer dizer que você está gerando experiência, e entender as necessidades da empresa e do mercado. Quando você gera valor, que é aquele eureka, né, que você faz algo muito diferente, é essa mescla. Porque é muito difícil uma pessoa que é muito júnior gerar valor, porque ela ainda não tem experiência. Então ela pode gerar valor sabendo as dores e necessidades do mercado, mas ela, às vezes ela tem a ideia, mas ela não sabe executar aquela ideia, né? Eu acho que tem que participar do brainstorming. Eu não vedo ninguém de conversar, de discutir, de perguntar, porque às vezes vem a troca, solução, né? Tem um case que falam que tinha uma convenção da Colgate e eles estavam discutindo como vender mais pasta de dente. E diz que contam que tinha uma faxineira varrendo a sala. E ela falou assim, por que vocês não abrem mais a boca da pasta de dente?
Ficam um olhando para a cara do outro. E foi essa a solução que deram. Uhum. Assim, entendeu? Por quê? Porque o cara, na hora que aperta o tubo, sai mais. Uhum. Então, assim, você não pode negar de ouvir ninguém. Sim. Só que, óbvio, agora eu acho assim, uma boa reunião técnica com vários envolvidos discutindo um problema é uma delícia. Uhum. Aí foi onde eu coloco do gerar valor, porque quando a gente dá esse valor para alguém, a gente percebe que são poucas pessoas que geram valor no sentido de entender a dor do cliente / experiência, porque dá ideia, muita gente dá ideia, né? Então isso é bom, fazer o brainstorm ali com todo mundo é legal. Só que quando a gente traz para trazer soluções, eu quis trazer essa reflexão para mostrar que, cara, para o cara trabalhar com compatibilização, ter todas essas habilidades que você falou, não é de um dia para o outro. Ele vai apanhar, eu falo da questão da jornada dele começar e terminar algo que eu acho muito importante para você ter repertório e não parar de ter aquela forma de estudar, né? De aprender. E tem uma outra coisa que a gente tem que levar em conta nas soluções que a gente oferta e procura. Ver o que o nosso cliente quer com aquele, qual que é o foco daquele projeto. Por exemplo, se ele vai estar fazendo um empreendimento para comercializar imediatamente, a solução técnica tem que minimizar o custo inicial. Ponto. Uhum. Se é por exemplo, um centro de exposições que o cliente mesmo vai explorar, você tem que focar no baixo custo de manutenção, mesmo que num primeiro momento o custo de implantação seja maior. E tudo isso, essas soluções técnicas, você tem que trazer com essa visão e discutir com o teu cliente. Sim. Eu acho que a construção vem com o cliente, acho que é muito importante deixar claro. Mas eu também acho que é importante, de novo, trazer essa experiência junto de quem já está com o cliente para ir, porque nós somos influencers no final. Então a gente ajuda o cliente a tomar a melhor decisão. Sim. Sim. Então quando eu falo sobre influência, é isso. O que é ser um influente? É você mostrar as opções e orientar ele. Olha, essa aqui é a melhor opção. Se fosse eu faria esta... Eu tomaria essa decisão, mas você não toma a decisão. Você, no final, orienta ele qual seria a melhor decisão. Vamos descer a fundação, ou você também traz outros influencers que são os consultores, né? Para poder ajudar. Acho que é isso, né? Acho que o bate-papo foi incrível. Foi muito bom. Eu queria que você deixasse uma reflexão ali, final, para quem está escutando o podcast. Então, a reflexão é não se acomodar, né? Eu acho que a gente tem que, tanto na vida quanto profissional, pessoal, eu acho que a gente tem que ir atrás e ser curioso e tentar se atualizar da maneira possível, porque as coisas estão muito rápidas. É fácil de perder o barco aí, né? Eu sinto isso às vezes na pele. Mas é isso, é curiosidade e meter a cara. Pessoal, então eu queria agradecer vocês que estão escutando esse podcast. Não esqueçam de dar 5 estrelas no Spotify para ajudar a gente. Depois eu vou deixar os seus contatos, Cleia, aqui para o pessoal poder se conectar com você no LinkedIn e ter acesso à sua empresa e, quem sabe, poder trabalhar com você também. Claro. Né? Tá bom? Então, pessoal, até a próxima e obrigado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.